Senhoras e senhores, neste momento, o senhor presidente do Tribunal de Contas da União apresentará o tema O Controle Externo, a Governança Pública e o Desenvolvimento. Bem, bom dia a todos mais uma vez. Queria saudar o Salomão, que é o nosso anfitrião, e saudar também o nosso prefeito, que é César Souza Júnior, que tive o prazer de conhecer seu pai na época do Congresso Nacional, o Hugo Lembeck, que é o presidente da Associação aqui dos Prefeitos de Santa Catarina. Além disso, também eu queria saudar o procurador João Martins Neto, também saudar o Alberton, que é do Ministério Público, que está aqui, é muito importante a participação do Ministério Público, o meu amigo Herbert, que é o representante do Instituto Rui Barbosa, o nosso amigo Lucas Rocha Furtado, que é o nosso procurador lá do tribunal, junto com o doutor Marinos, que estão aqui, também são integrantes do Ministério Público do Tribunal de Contas, senhores prefeitos, senhoras e senhores. É uma satisfação estar em Santa Catarina, estado do qual sou admirador pela sua organização, pelos seus avanços, especialmente na área da educação, e toda a sua estrutura, que ainda deixa alguns pontos a desejar, mas muito mais por falta de competência da União em liberar os recursos, e eu vou procurar mostrar o grande problema que temos de governança no país, como também temos problemas aqui, que é reflexo da falta de planejamento no Brasil. Por isso, o TCU enfrenta esse tema da governança, que é o grande gargalo da nação brasileira. Queria também saudar o nosso secretário Osmar, que é o secretário da nossa CSEX de Santa Catarina, e que tem feito todo o empenho para que esse encontro, junto com o TCE, pudesse ter esse momento de agora. Quero dizer da satisfação de poder encontrar o Salomão, que exerce uma liderança muito importante em nível nacional. Ele foi presidente da Associação de Tribunais de Contas do Brasil até há pouco tempo atrás. Agradecer o empenho também da Associação da FECAM, da Federação, é assim o nome, né? Federação Catarinense, na pessoa do prefeito Lembeck, pela participação conosco neste evento importante. Eu queria iniciar mostrando um pouco do retrato do Brasil e fazer uma síntese do Brasil para nós, aqui do Sul, ter uma imagem de como é que está o nosso país em relação à economia, em relação à situação atual, diante do mundo e diante dos brasileiros. Então eu vou fazer uma exposição, que não é muito longa, para dar a dimensão e conscientização de que é necessário trabalhar em conjunto para estabelecermos um melhor desenvolvimento da nação brasileira. São os pontos que eu vou abordar: o Estado indutor do desenvolvimento, governança, diretriz do TCU para a melhoria da governança, boas práticas de governança em 2013 e principais projetos realizados por nós, junto com a Tricom, que o grande fato diferenciado que começamos na gestão do Salomão, lá em Campo Grande, na Carta de Campo Grande, estabelecendo as diretrizes para iniciarmos uma revolução pela governança no Brasil. O grande gargalo do país. E eu vou dar exemplos, os senhores vão ficar impactados. Vão ficar impactados com o que acontece nesse país, que parece que não tem a capacidade de planejamento que poderia ter e ser já a nação do presente, não a nação do futuro.
Aí está a nossa riqueza, 4,8 trilhões, é a soma de toda a riqueza nacional, sendo que o governo federal executa disso 2 trilhões, executado em 2013, e os municípios com 350 bi e os estados com 430 bi, demonstrando a grande diferença entre o que arrecada os estados, os municípios e a União. A União próximo de 2 trilhões e a soma dos estados e municípios 780 bilhões. Aí já dá para mostrar a grande diferença que temos em termos de compromisso que tem os municípios e o que arrecada a União e o que arrecada o restante do Brasil. Aí, para mostrar um pouco mais, enfatizar um pouco mais, o grande gargalo, claro, não na dimensão da Europa, mas na dimensão nossa brasileira, com a dívida, o refinanciamento da dívida, próximo de 600 bilhões, nesse lado vermelho, 48%, portanto, é gasto com encargos especiais, onde está a dívida, e sendo que nós gastamos mesmo o que sobra, 1 bi e 56 bilhões, 1 tri e 56 bilhões, que é 52%. Grande gargalo é a Previdência, com 42%, 10% para a energia, 8% para a educação, 8% para a saúde, são alguns gastos mais significativos dentro do contexto nacional. Claro que a Previdência é o grande gargalo, mas não somente a Previdência, todos os programas sociais, o Estado Social brasileiro. Por isso, meu caro Vandal, nós temos que ter uma atenção toda especial para o futuro do Brasil e como vamos encarar esse futuro, se vamos continuar conseguindo pagar os salários que hoje são pagos no país para o Estado brasileiro, tanto em nível municipal, estadual e federal. Ou vamos ter que fazer como a Europa fez, cortou boa parte dos salários. E pelos números que estão aí, em 2050, nós teremos já 30% de compromisso. Vejam só, senhores prefeitos, 30% de compromisso praticamente com a Previdência e com todos os programas sociais que temos. Isso vai dar mais de 1 trilhão. Hoje gastamos 455 bilhões com a parte social do Brasil, somando a Previdência, os programas sociais. Em torno de 85 milhões de brasileiros são beneficiados com esses programas sociais, Bolsa Família e vários programas que temos no Brasil. Então, 85 milhões de brasileiros. Mas até quando vamos suportar isso? Essa é uma questão que tem que ser feita por todos nós, e esse ano deve ser um grande ano do debate, meu caro prefeito César Souza, porque o Pacto Federativo está desigual no Brasil. Então nós temos que projetar o futuro. As pessoas que têm hoje 30 anos, 35, 40, da faixa aos 30 a 40, da faixa dos 30 aos 45, da faixa dos 30 aos 50, será que vão ter a sua aposentadoria garantida no futuro? Se continuarmos crescendo 1,8, como estamos crescendo esse ano, com certeza não. Alguém vai ter que cortar o salário de alguém, porque a situação é dramática quando nós temos uma possibilidade de chegar a mais de 1 trilhão com o Estado Social brasileiro, e não crescendo na mesma proporção em termos de produtividade. Essa avaliação que tem que ser feita pelo país. E aí está uma demonstração de que há essa desigualdade. 180 bilhões para investimentos, que teve disponível no ano passado, mas com um gasto, como eu disse, de 455 bilhões para o Estado Social, para a Previdência. Enfim, mostra os grandes gargalos que o Brasil tem, especialmente a falta de recursos de investimentos. Esse próximo quadro, fragilidades gerenciais na execução dos investimentos, mostra a incapacidade do Estado de entregar produtos para a sociedade, especialmente para os municípios. Também para os estados. Especialmente
ali verificando esse quadro. Transporte só foi gasto do que tinha disponível no passado, foi liquidado o que está em azul, 34%. Educação, 32%. Defesa Nacional, porque tem uma organização um pouco mais avançada, os militares, passou de 50%. Foi o único que passou de 50%, 53%. Saúde, 26%. O urbanismo, que é um grande gargalo, apenas 6%. Saneamento, 21%, que foi liquidado. Portanto, vejam só, tem dinheiro, mas não chega na ponta por incompetência da estrutura do Estado brasileiro, por falta de vários investimentos. Então, prefeito César, tem dinheiro lá. O problema é fazer liberar, fazer acontecer, chegar na ponta, chegar até Floripa, ou chegar até... Como é que é o nome do seu prefeito? Itaió. Itaió, né? Itaió. 17 mil habitantes, Itaió. E assim são a maioria dos municípios aqui do Sul. Eu sou lá da fronteira com a Argentina, Santo Ângelo, as Missões. Quase 500 quilômetros de Porto Alegre. Portanto, conheço um pouco o Estado, quase todo o Estado de Santa Catarina, e sei da força que tem o municipalismo aqui, a importância que tem o trabalho comunitário que os senhores fazem aqui no município, nos municípios do Estado de Santa Catarina. Mas não chega lá. Ou seja, a educação, a saúde. E aí, alguns pontos que nós temos que aperfeiçoar para melhorar o Brasil. Conseguimos, o grande feito desse país foi o divisor de águas do Brasil, o Plano Real, com a estabilidade monetária. A responsabilidade fiscal também foi um grande avanço. Isso deu uma dimensão maior para o Brasil. Mas temos problemas seríssimos na educação e fizemos um trabalho fantástico. Por que eu ressaltei a figura do Salomão? Meu caro Vandal e Herbert, que estão aqui, sabe, porque o Herbert também participou desse processo e discutiu conosco para integrarmos os tribunais de contas num grande trabalho para melhorar o planejamento do Brasil. A educação, fizemos uma auditoria agora, há pouco tempo. Vou dar os números para os senhores, mas também que sirva de exemplo de quanto é necessário colocar disciplina no país. Na educação, no ensino médio, temos 51 milhões de estudantes, somando ensino infantil, fundamental. Quantos estão se formando no Brasil de 51 milhões de estudantes? A média em torno de 50%. Nacional. Na região norte, 36%. Ou seja, não estamos conseguindo formar estudantes no ensino médio. Além de 50%, isso demonstra que a capacidade nossa de competição cai porque não temos gente bem preparada, que é a maior riqueza de uma nação, são os recursos humanos bem preparados. Então, a educação deixa gargalos. Quantos mil professores fora da sala de aula no Brasil, nesse trabalho inédito, primeira vez feita no país, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e 30 tribunais com o TCU. 61 mil professores fora da sala de aula. 45 mil professores não têm a formação adequada para as matérias que estão ensinando no Brasil. E uma falta de 32 mil professores. Como fazer a educação funcionar nesse país se não tem um bom plano de educação para a nação como um todo? E no ensino superior, como é que estão os números? Que é a maior riqueza, como eu disse, repito, recursos humanos bem preparados. 16%, 18 a 22 anos, chega ao curso superior. Chile, 24%, Argentina, mais que isso. E a Coreia, que é um grande competidor, está com 70% dos seus estudantes no ensino superior, na faixa etária. Como competir? Como competir com números tão baixos em termos de educação? Então o tribunal mudou a forma de trabalhar, trabalha preventivamente. E por isso que estamos aqui com o meu caro prefeito Lambeck, para trabalhar com o senhor e com todos os prefeitos, com o prefeito Souza e com todos, para que a gente possa mudar esse país. Se não houver uma grande integração, cooperação, a União sozinha não consegue fazer, mesmo com toda a arrecadação que tem. Porque não tem capacidade de chegar no município onde que moram as pessoas, que fazem a diferença. Então, educação é um grande gargalo do Brasil. Pesquisa e inovação. Pesquisa, 1,2 que investimos para pesquisa do PIB, do Produto Interno Bruto.
quanto investem os países mais desenvolvidos? Em torno de 3%. Para poder competir tem que ter tecnologia. Com a educação baixa, tem pouca tecnologia. Com a educação um pouco mais alta, pode ser que venhamos nos aperfeiçoar. Então, temos que melhorar a pesquisa. Infraestrutura, grande gargalo do Brasil. Eu estou viajando, acho que é a 16ª cidade, capital que eu visito, junto com a nossa equipe, fazendo o diálogo público, como estamos fazendo, com as lideranças mais importantes. E a infraestrutura é um verdadeiro fiasco no nosso país. Vou dar um depoimento mais como sulista, mas com todo respeito aos estados que estão fazendo a Copa. Tive em 3 capitais agora, nenhuma tem time, como tem Santa Catarina na primeira divisão, 3, nenhum desses. Tem algumas cidades que é um verdadeiro campo de guerra, ou seja, não estão preparados para a Copa e nem vão terminar as obras. As obras de mobilidade urbana não serão feitas. E essa beleza que nós temos aqui em Santa Catarina poderá ser mostrada eventualmente se alguém vier de carro entre Curitiba e Porto Alegre. Mas não foi contemplado com 3 times na divisão que estão na primeira divisão, que poderiam estar aqui vendo essa estrutura que é falha ainda, temos muito que melhorar, mas com certeza poderíamos ter uma condição melhor de receber os turistas em termos de Santa Catarina que algumas outras capitais. Tem uma capital que foi visitar um terminal turístico, terminal de navios. Estão terminando o terminal, vão gastar mais de 200 milhões. Mas o interessante dessa capital é que tem uma ponte que para chegar no terminal não planificaram e os navios que estão vindo do México não vão poder passar, porque a ponte é mais baixa que o navio. Então o que foi feito para a Copa não será utilizado, vão ter que providenciar 80 ônibus para sair de uma cidade a outra. Então esse é o Brasil, que nós temos falta de planejamento. E gastando milhões e milhões. Aliás, falando em economia, nós já fizemos uma economia de 700 milhões, não é isso, doutor Marinos? Em relação, doutor Lucas, em relação a aquilo que tinha de sobrepreço nas obras da Copa. O TCU trabalhou preventivamente e conseguiu repactuar. Então é necessário trabalharmos na melhoria da infraestrutura. Aliás, falar em infraestrutura, ontem fui visitar a ponte, que pode ser Anita Garibaldi, o nome, uma grande homenagem à nossa heroína aqui de Santa Catarina e de todo o sul do Brasil. Eu espero que a ponte seja cumprida dentro do cronograma até maio, ela seja terminada. Mas a obra era para ser terminada há mais de 5, 6 anos atrás. Toda a estrutura da 101. Falta o Morro dos Cavalos, que até agora não foi iniciado e não foi feita a licitação para os túneis. Falaram de uma 4ª pista que poderá ser um remendo. Mas o grande problema de infraestrutura aqui em Santa Catarina, aproveito para falar, é a questão dos engarrafamentos. E aqui está o prefeito César Souza. O contorno, meu caro prefeito, era para ter iniciado em 2008. 2008, para quem chega em Santa Catarina não pegasse engarrafamento. Até agora não foi começado, né? Estão prometendo começar. Era para ser terminado em 2012. Em relação ao contorno, portanto, estamos atrasados. Em relação à 101, também estamos atrasados. Em relação à agência que é responsável para fazer a fiscalização, também não tem feito o seu papel. E acho que aí o Ministério Público tem que estar presente e cobrar. Como também a liderança do governador, que eu espero que não possa ter vindo aqui somente por um compromisso que ele esteja brigando lá em Brasília e qualquer outra parte para tentar evitar esses atrasos. Que lamento muito que não tenha vindo aqui, meu caro procurador, o governador Raimundo, porque é o tema que lhe interessa, governança. E Santa Catarina tem que exercer uma liderança para cobrar, especialmente essa questão do engarrafamento que temos entre Navegantes
Itapema e aqui na chegada. Se não fosse a intervenção das lideranças de Santa Catarina, do Tribunal de Contas da União com o TCE, eles queriam encurtar o trecho do contorno, que ia aproximar, portanto, mais o engarrafamento de Florianópolis. Nós intervimos e conseguimos, junto com as lideranças de Santa Catarina, com a Federação das Indústrias, enfim, alongar e ficar os 47. A NTT concordou. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, que devia proteger o consumidor, concordou. Então nós tomamos uma decisão a semana passada, determinando uma série de questões para jogar pesado em cima da NTT. Porque tem que encontrar uma solução. E cabe à concessionária encontrar entre essa chegada aqui de Florianópolis e também até Curitiba, que tem engarrafamentos. Eu conheço isso porque eu ando por aqui e sei. E, aliás, essa semana, ontem, vindo lá de Blumenau, eu vi um engarrafamento fantástico. E a lei determina aquilo que foi acertado, contratado, que cabe à agência fazer. E a NTT simplesmente não faz nada. Nós vamos tomar providência e já tomamos num acordo da semana passada. Essa é a grande novidade que eu queria trazer para os senhores. Eu espero que o governador nos ajude e todas as lideranças, para que a gente não deixe aquilo que era para ficar pronto em 2012, não foi feito, e as obras não estão sendo feitas. Mas por quê? Porque tem uma agência de pessoas indicadas que deveriam proteger a sociedade e não protegem. E nós não podemos, tem que ter rebelião. Cobrar, porque as pessoas estão pagando alto por isso, com muitas mortes e com uma péssima estrada que não tem os reparos adequados. E nem foi feita a recuperação toda da pista, são somente feitos tapa-buracos. E sabe quanto que vai dar? Os 25 anos? 5 bilhões para os concessionários. E com a tarifa defasada, cobrando a mais com um desequilíbrio financeiro a favor da empresa e não a favor dos consumidores. Essas questões a gente tem que ser claro e dizer, porque se a gente não cobrar, continuam as coisas do mesmo jeito. Temos que ter coragem. E nós que somos ministros do TCU temos que ter coragem de dizer que não podemos aceitar um senador, meu caro Salomão Ribas, que tinha 6 inquéritos e uma condenação, ser indicado para ministro do TCU, com 6 inquéritos e uma condenação. E nós tivemos coragem de dizer isso. Que não daríamos posse para ele. Temos que fazer cumprir a lei. E no caso aqui da infraestrutura, Santa Catarina tem que fazer isto. Porque é um estado que produz, é um estado que está em crescimento, que tem liderança no Brasil e merece respeito pelos impostos que pagam todos os senhores. Inclusão social é um outro programa importante, racionalização, outro programa importante, mas tudo isso permeia a questão da governança, que ali está naquela flecha, para melhorar a produtividade e desenvolvimento nacional. Saúde, educação e segurança. Temos condições de avançar, precisamos planificar o Brasil nos 3 níveis, Estados, município e União. Não é só problema na União. A União é o que nós fiscalizamos no dia a dia, mas sabemos que temos problemas no Brasil como um todo, nos estados, municípios também. O que é a governança? É avaliar, é monitorar, é direcionar, ter visão de governança, ter visão macro do município, enxergar a floresta como um todo e não somente a árvore. E é isso que nós estamos despertando com os nossos auditores, essa discussão profunda que começamos a fazer o ano passado. Meu caro Salomão, fazer uma discussão sobre a questão macro do país, ter uma visão do Brasil como um todo, projetar o Brasil. Eu gostaria que a ponte que vai ser terminada em maio fosse por 15 anos. Será que ela será útil somente por 10 anos? A ponte Anita Garibaldi? Estão sendo feitas com 2 pistas de cada lado. Mas já está sendo verificado que boa parte das 2 pistas já estão engarrafadas nessa região. Então faltou o quê? Visão de futuro, faltou visão macro, para pensar uma ponte por 20, 30 anos.
Eu espero que o aeroporto, já pedi para o Osmar, não aconteça o que aconteceu com Porto Alegre. O aeroporto de Porto Alegre foi feito, recentemente inaugurado, há pouco tempo, não tem nem 5 anos, já está superado. E assim são as obras no Brasil. Falta de visão a médio e a longo prazo. Então, governança é isso. É avaliar, direcionar e monitorar. Claro, tem uma estratégia, tem um controle e algumas práticas de governança. Planejamento institucional, tem plano estratégico, comitê estratégico, excelência de pessoal, que é um dos pontos mais importantes. Gestão de riscos. Com certeza, não foi feita uma gestão de risco em algumas capitais escolhidas para ser a Copa, porque não tinha estrutura para fazer as obras, que não serão terminadas. Aliás, somente 31 obras de mobilidade urbana estarão prontas para a Copa. Boa parte não. O meu estado, pelo menos, tomou uma decisão interessante, Porto Alegre. Mas também demonstração de falta de planejamento. Não foi aprovado 450 milhões para a mobilidade urbana. Daí resolveram não fazer nada. Mas como eu tive numa cidade agora que é um verdadeiro acampamento, talvez eles acertassem em não fazer. Mas também faltou capacidade de Porto Alegre apresentar, e o Estado do Rio Grande do Sul, um bom projeto para não perder os 450 milhões. Que pode ser que consiga fazer no futuro. Mas isso é gestão de risco, tem que ter permanentemente em qualquer administração, em qualquer projeto que os senhores façam na sua prefeitura. Enfim, tem que ter o controle interno para poder fazer avaliação e muito treinamento na área de pessoal para atender bem a população brasileira. O que é, então, governança? É direcionar, avaliar, mostrar, diferente da gestão, que é planejar, executar, agir, enfim, ter a capacidade de foco. Quem começa uma obra, e nós tínhamos 7 anos para fazer e planificar as nossas obras da Copa, e não vamos terminar. Eu tenho dito, e acho que vou repetir aqui, em termos de organização, com certeza já perdemos a Copa. Esperança que ganhamos no futebol, esperança que ganhamos no futebol. Temos essa expectativa. Portanto, aí está uma demonstração da falta de governança de TI no Brasil, no sentido de ajudar o governo. Eu conversei longamente com a presidente da República, conversei com o Joaquim Barbosa, conversei com todos os líderes nacionais para nos incorporarmos num projeto para melhorar a governança pública do Brasil. E esses indicadores são importantes. O Brasil ainda continua no estado do passado, o estado analógico, atrasado, com máquina de escrever, nas delegacias de polícia, 4, 5 horas para marcar uma consulta, mas a sociedade está digitalizada. Temos que fazer esse país avançar, porque na competição global hoje, se a empresa Brasil não funcionar, nós não vamos crescer mais que 1,8 como estamos crescendo, enquanto que os BRICS vão crescer 5% o ano que vem. Aliás, esse ano. A América Latina cresce 3,5%. E nós vamos crescer 1,8%. Então temos que tomar providências para crescer o Estado como um todo, para poder manter o Estado social brasileiro. E aí está a demonstração de que é necessário modernizar o Estado. Só 5% de governança de TI. O que é governança de TI? Indicadores de informações na área da internet, indicadores. Eu vou dar um exemplo como é que funciona isso, né? Depois que nós passamos a avaliar, está aqui o Cláudio, que começou esse trabalho dentro do tribunal e junto com todos os senhores ministros na gestão do Benjamin, e que nós implantamos de forma mais forte agora. Em 2010 tinha 57% de governança de TI no Brasil, de indicadores, e 5% na área aprimorada, 57% inicial. Depois que nós passamos a fiscalizar, já passou para 16%. Portanto, já deu uma melhorada. O que é isso? Bolsa Família. Fomos fazer uma avaliação dos dados, as informações do Bolsa Família. 300 mil mortos recebendo Bolsa Família. Alguém em nome dos mortos? Não.
80 mil proprietários de automóveis, 50 mil proprietários de terras. E agora da Previdência, fizemos há 6 meses atrás, 500 mil mortos recebendo Previdência. Por isso que a Previdência está com esses gargalos imensos, né? Falta de governança de TI, de atualizar os indicadores. Os senhores têm que ter TI nas suas prefeituras e atualizar permanentemente os dados para se tornar mais racional, ter um efeito melhor. Portanto, passamos a fazer também sobre governança de pessoal. Próximo de 2 milhões de funcionários temos na União. 3 milhões e meio nos estados e 6 milhões e meio nos municípios. É uma população de muitos países aí, 12 milhões de funcionários públicos. Agora imagine, sem metas, muitos, sem avaliação, sem treinamento, e quanto que está aprimorado no Brasil? 7,6. Inicial governança de pessoal, 55. Se não tivermos pessoas bem treinadas, bem preparadas, não tem como funcionar. Para entregar uma boa educação, uma boa saúde, a pessoa tem que estar motivada na saúde para poder atender milhares de pessoas que ficam nos hospitais, muitos em corredores. Eu fui visitar com o ministro Benjamin Zimmer lá no Rio de Janeiro, um hospital cheio de buraco, 40 graus, sem ar-condicionado, as pessoas em fase terminal da vida. Ou seja, qualquer um de nós pode ficar nessa situação daqui a um tempo. Ou seja, no final da vida, tu não tem um atendimento decente e vai acabar morrendo, sofrendo vários meses, porque não tem a estrutura do Estado dando suporte para o cidadão brasileiro. Falta de dignidade até para morrer. Milhares de Brasil em nosso país. Nós temos que se revoltar com isso. Eu acho que nós que somos eleitos para ficarmos até os 70 anos no cargo, temos que dizer a verdade no Brasil, senão não muda. E nós temos que exercer esse papel de fiscalizarmos e de mostrarmos essa realidade e tentar ajudar o governo, porque eu fui a presidente e me coloquei à disposição para ajudar e queremos fazer uma governança junto com o governo federal. Estamos trabalhando junto com eles para mostrar o que está acontecendo. Trabalho preventivo e não somente punitivo. Aliás, estamos punindo muita gente. Estamos agora com 40% já da nossa força de trabalho no sentido orientativo, educativo, preventivo. Por isso que eu estou sendo duro em dizer as verdades, porque nós não queremos só punir. Aliás, vamos entregar a lista agora, 6.300, 6.500, próximo de 7.000, punidos pelo tribunal. Ministros, governadores, deputados, prefeitos, lideranças de todo o Brasil, que perderão o direito político por 8 anos. Mas só isso não adianta. Eu digo que é só enxugar gelo, porque depois se repete. Tem que orientar para fazer uma boa administração. Porque depois que acontece a fraude, o desvio, já aconteceu. Aliás, ano passado fizemos uma boa economia, 20 bilhões de reais. O Brasil teve, por parte do TCU, uma grande contribuição. Fizemos uma economia de 20 bilhões. Nos últimos 5 anos, 102 bilhões de trabalhos preventivos do tribunal, repactuando os contratos que estavam com sobrepreço. Bem, está o exemplo de Passadina aí, que o doutor Marinho nos conhece muito bem. Fomos nós que levantamos essa questão, 42 milhões, pagaram 1,2 bilhão. Então nós temos que estar atentos, porque esse dinheiro pertence a todos os brasileiros. Temos que estar atentos, independente de governo A, B ou C. Se vier outro governo no ano que vem, ou se continuar o governo atual, nós temos que continuar fiscalizando do mesmo jeito. Nós temos que ser imparciais. Pensar no Brasil como um todo, na população que paga impostos. Então aí está a governança de pessoal, que é um ponto importante. O que faltou? Só vou citar o último item. 83% na administração de pessoal não reconhece servidores de alto desempenho. Isso é de 305 instituições que responderam. 83 não reconhece o alto desempenho. Então são dados importantes que nós temos que mostrar para o Brasil. Que se não tiver um bom investimento na área de pessoal, com certeza a nação não consegue competir com os demais países por falta de especialização, por falta de investimento e na maior riqueza de uma nação, que são os recursos humanos. Não é nem o pré-sal, nem os diamantes, nem o ferro, nem os minerais que temos em grande abundância no Brasil. Mas eu morei no Japão 1 ano. O Japão importa quase tudo e transforma e vende, e é a terceira potência do mundo hoje.
só com recursos humanos bem preparados. Aliás, o Japão é do tamanho de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 70% da água é montanha. 2.200 tremores de terra por ano. Mas consegue ser a terceira potência porque tem investimento em recursos humanos. Então, senhores prefeitos, treinem os seus funcionários. Motivem os seus funcionários. Reconheçam os seus funcionários bons e demonstre isso para dar exemplo de que a gestão pública é o que faz a diferença num país. Aqui, então, um vídeo bem simples para mostrar esse projeto sobre governança no Brasil, que o TCU está liberando junto com o Tribunal de Contas do Estado, aqui com o nosso amigo Salomão Ribas. Pode passar, por favor? O Tribunal de Contas da União fiscaliza se os recursos federais estão sendo bem aplicados, se os objetivos são alcançados e, o principal, se o cidadão está sendo beneficiado. Para alavancar os resultados e atender aos anseios da sociedade, o Tribunal tem buscado contribuir para a melhoria da governança pública. Mas o que é governança? Imagine 2 condomínios com o mesmo número de moradores. Em um deles, tudo funciona bem, já no outro... Por que existe essa diferença? Na situação ideal, os moradores se organizam e estruturam um condomínio formalmente. Cada parte atua com finalidades e funções específicas. Lá, existe um síndico que foi escolhido pelos moradores, é atuante, competente e ético, um líder, pronto para atender aos interesses dos condôminos. Há também uma série de mecanismos: convenção de condomínio, assembleia, transparência, conselho fiscal, que servem para evitar desvios na conduta do síndico e de sua equipe. Todos os moradores participam das assembleias, onde as ações de melhoria são planejadas e decididas. Esse conjunto de instrumentos, para garantir que os interesses dos moradores sejam atendidos, nada mais é do que mecanismos de governança, ou simplesmente governança. Agora pensa que os moradores do condomínio somos nós, cidadãos, e que o condomínio seja sua cidade, estado ou nosso país. Em qual condomínio você gostaria de morar? Assim como os moradores pagam suas taxas e têm o direito de morar num bom condomínio, os cidadãos pagam seus tributos e têm todo o poder de exigir que o poder público lhe preste bons serviços. Então, quando o TCU encontra falhas em um órgão ou entidade, as causas podem estar relacionadas com os mecanismos de governança. Para que esses desvios sejam evitados, é preciso ter uma liderança competente e ética, que escuta ativamente os cidadãos. Estratégia, planejamento e coordenação das ações, gerenciamento e controle dos riscos, objetivos, indicadores de desempenho e metas bem definidos, prestação de contas e transparência, incluindo mecanismos para o exercício do controle externo e social. Tudo sem jamais deixar de lado o cumprimento de leis e regulamentos. Quando o cidadão tem as rédeas da máquina pública e todos esses mecanismos funcionam bem, aí está a boa governança. Ela favorece os melhores resultados, serviços públicos, educação e saúde de qualidade, meio ambiente equilibrado, segurança, mobilidade urbana. Ou seja, o objetivo é melhorar a vida de cada cidadão. O TCU firmou parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das mais avançadas no assunto. O objetivo é, primeiro, identificar as boas práticas de governanças de políticas públicas de países que são referência. Depois, levar as boas práticas aos estados e municípios, para que todos avancem. É importante um grande pacto com a participação de todos, para que as boas práticas de governança sejam levadas adiante. Fortalecer a governança pública quer dizer, em primeiro lugar, garantir o pleno atendimento ao cidadão, melhorando a vida das pessoas.
Essa questão da governança, nós estamos procurando ajudar a gestão pública como um todo e convidando os melhores gestores do país para participar desse projeto, junto com 12 nações mais envolvidas do planeta, Estados Unidos, Canadá, Holanda, França. Já assinamos o ano passado, já está em andamento, e esse ano vamos fazer um grande debate com os governadores eleitos e com quem for eleito para presidente, mostrando os gargalos do Brasil. Quem vai estar no início da gestão poderá corrigir muitas coisas. Em novembro nós vamos fazer esse debate. Eu acho que é um papel importante, Salomão, porque nós mudamos a forma de trabalhar do Tribunal de Contas da União e com grande apoio de um trabalho que o senhor iniciou e que eu tive o prazer de iniciar com o senhor lá em Campo Grande, na sua liderança da Tricom. Ou seja, trabalhar preventivamente, educativamente, fazendo com que a gente possa melhorar, como nós melhoramos o Ministério do Turismo, depois de 11 auditorias. Hoje já melhorou, o que melhor presta conta do Brasil, hoje toda a esplanada do Ministério do Turismo. Mas foram presos 126, né? Na Operação Voucher. Porque havia desvio para ONGs e todo tipo de desvios com os recursos de turismo do Brasil. Claro que tem que trabalhar dessa forma, ou seja, procura ajudar, mas se não cumprir a lei tem que penalizar, é o jeito. Mas eu prefiro trabalhar de forma preventiva para melhorar o país. Então a estratégia do TCU para a melhoria da governança, nós partimos para uma nova visão, e uma nova missão, que é aperfeiçoar a administração pública e não somente penalizar, ver a legalidade, só o controle. E queremos ser reconhecidos a nossa instituição, junto com os tribunais de contas, o Tribunal de Contas de Santa Catarina é um bom exemplo, como uma excelência na administração pública, com aperfeiçoamento, nós sermos reconhecidos com essa... Por que os tribunais de contas fazem a diferença? César, tu tens 4 anos para fazer tudo. E muitos prefeitos não conseguem fazer em 4 anos tudo. Lambeck, não dá para fazer. O tribunal permanece. E dá para ajudar, aperfeiçoar, orientar. Eu lamento que a academia não esteja aqui presente, eu acho que foi convidada. Eu estou convidando todas as universidades para participar. As nossas universidades têm que se inserir mais no contexto do aperfeiçoamento da gestão pública. Já estamos tomando providência em relação a isso. Convidamos todas as universidades para participar desse processo. E junto com o nosso Instituto Cerzedelo Correia e com o Instituto Rui Barbosa, que o Herbert representa aqui, estamos treinando o país para melhorar a governança pública. Fazer cursos, treinamento, especialização, para que não haja o que aconteceu na Copa, de ter 7 anos e não fazermos as obras. E não haja o que não aconteça o que está acontecendo mesmo aqui em Santa Catarina, 6 anos de atraso na obra do contorno, que era para ter terminado em 2012 e não foi terminado. Estamos em 2014, 6 anos de atraso e ainda não foi iniciado. Portanto, nós temos que nos rebelar mesmo, né? Como é que podemos aceitar isto? Se está num contrato estabelecido e não se cumpre, e a agência responsável não cobra. Não dá para aceitar. Por isso que eu espero que o governador, que não pôde estar aqui, repito, lamento, João, possa estar cobrando isso, porque a liderança dele é importante como a liderança de todo o estado de Santa Catarina. Então, maior especialização com a capacidade de fazer uma maior aproximação com as nossas auditorias coordenadas, trabalhando em conjunto, trocando experiência com os tribunais de contas, fizemos na área ambiental. Esse ano é a saúde que nós vamos mostrar. No final do ano eu vou mostrar como é que está a situação da saúde. Vai ser outra calamidade, como foi a educação. Mas nós temos que mostrar. Porque uma coisa que o senhor, não sei se o senhor sabe, cabe aos tribunais, ao TCU, tem um mandamento da Constituição, ver a eficiência, a eficácia da entrega do serviço para a sociedade. A efetividade dos recursos, ou seja, se está sendo entregue aquilo que é de forma eficiente. Tanto em relação às estradas, se estão esburacadas. Você recorda do tapa-buraco, foi uma decisão que nós levamos, mandamos o governo tapar todos os buracos, porque estava matando gente. Então, cabe ao tribunal cobrar isso, fazer isso sem medo de fazer esse trabalho em nome da sociedade brasileira. Porque o controle é, acima de tudo, o olho do dono. O dono quem é? O dono quem é? É o povo. Vê o coletivo
e não ver o interesse de grupos, de partidos, que são legítimos, mas no momento que é eleito tem que trabalhar para todos, e não somente para alguns grupos partidários. Essa visão de Estado que nós temos que construir no Brasil, de nação, um projeto de nação, de Estado, e não um projeto de um partido ou de alguns partidos, tem que pensar na nação como um todo. Então, maior aproximação dos organismos internacionais, especialização. E aí nós criamos 4 grandes coordenações, está aqui o coordenador da região sul, o Cláudio, para visar dar uma aproximação com cada região do Brasil, nesse continente que é o Brasil, área de infraestrutura, desenvolvimento nacional, serviços essenciais. E aí nossas secretarias especializadas em cada setor, em cada área, temos secretarias. Vou dar um número aqui para os senhores verem como o pacto tem que ser discutido nessa campanha, como os senhores são os agentes políticos da comunidade de Santa Catarina, tem que discutir com todo mundo, com todos os partidos, independente de questão partidária A, B ou C. Fazenda Nacional, quanto que eu disse que foi feito o investimento? 180, 50% foi investido, né? 180 bi. Sabe quanto foi feito de isenção? Pelo Congresso e pela estrutura do Executivo em nível nacional? Fazenda Nacional, isenção, 230 bilhões. Investimento, 180. Então são gargalos como esse que a gente tem que avaliar. Ou seja, falta dinheiro nos municípios, mas está sendo feito isenção. E esse dinheiro sai daqui dos municípios, sai dos estados. Então o Pacto Federativo tem que ser discutido no Brasil. Discutam isso com os senhores parlamentares. Conscientizem de que eu fui parlamentar 6 mandatos. É importante ter a capacidade de influência, porque quem elege os representantes somos nós todos. 230 bilhões de isenções do Brasil, sem avaliar se está dando certo, não está dando certo, se tem retorno social, não tem retorno social. Então, nós temos secretarias especializadas para mostrar para o Brasil agora de forma sistemática, não somente o Fiscobra, a fiscalização da obra, mas Fisca Educação, Fisca Saúde, Fisca Segurança, e trabalhando junto com os tribunais de contas dos estados. Aí na área de temáticas de infraestrutura temos 5 secretarias especializadas. E, aliás, mais 6 secretarias, várias secretarias especializadas nessa área. Dividimos o Brasil em 4 grandes coordenações e passamos a avaliar as vocações de cada região para fazer auditorias para mostrar se o governo do estado está fazendo a coisa certa ou não está fazendo a coisa certa. Se os municípios estão fazendo o seu papel ou não estão fazendo. Alertar, prevenir. Região turística, por exemplo, aqui de Santa Catarina. Eu que conheço a região Nordeste, aqui a infraestrutura é muito melhor. A região Nordeste tem que melhorar, porque tem veraneio o ano todo. Então essas questões nós temos que mudar no Brasil. Criamos o referencial básico de governança, que é o primeiro do país, que vou mandar para todos os prefeitos. É um referencial básico de governança, mas está muito técnica essa linguagem. Nós vamos depois criar um manual de governança para cada prefeito e também criar uma orientação para as instituições brasileiras saber o que é governança, com todos os detalhes de como deve ser feito. Eu acho que isso é importante. E vamos, portanto, criar. Quando eu fiz o envio para o Gerdau, ele mandou, diz, olha, um dos dias mais felizes meus no Brasil, que finalmente saiu um referencial do poder público sobre governança. Porque a governança corporativa está instalada nas empresas, mas no Estado, o Estado recebe, os municípios recebem, o Estado recebe impostos, mas nós temos que ter muita responsabilidade em aplicar esse dinheiro, fazer economia de que esse dinheiro seja bem aplicado. Então, avaliar, fazer esses aspectos de governança é importante e fazer um diálogo permanente com a comunidade. São direcionar, estabelecer direção, ter liderança, estabelecer estratégia na questão do direcionamento, são alguns aspectos que estamos fazendo. E nós estamos fazendo isso não somente no Brasil, estamos fazendo na América Latina, porque atualmente presidimos a OLACEFS, que é a instituição de toda a América Latina e Caribe. E a semana que vem eu estou indo para Washington, Nova York, fazer reunião com a OEA, queremos criar uma rede de controle contra a corrupção na América Latina, em 30 países que atualmente presidimos
E todas as auditorias coordenadas que estamos fazendo aqui, estamos fazendo na América Latina, sobre educação, saúde. Fizemos sobre petróleo e gás agora, recentemente. Sobre água, que temos que partilhar com os Andes. Sobre febre aftosa, que partilhamos fronteira com Bolívia, Paraguai. Se não tem um bom controle, nos afeta aqui, prejudica o país. Na área ambiental, e temos que fazer em outras áreas, na área do tráfico, por exemplo. O Brasil é um grande fornecedor de drogas para o mundo e passa tudo por aqui. Tem controle do outro lado? Tem que ajudar e treinar eles para que tenha controle. Porque as pessoas vêm matar aqui no Brasil com as armas que fogem, com as drogas que passam no país. Então tem que exercer também uma influência na América. Nós estamos fazendo isso, auditorias em conjunto. Já fizemos várias, vamos fazer sobre TI esse ano, sobre educação na América Latina. Estamos treinando, já estamos oferecendo 400 cursos em espanhol para os países da América Latina, para treiná-los a melhorar o controle e o controle induzir a administração pública como um todo. Monitorar. Então, são alguns projetos que nós estamos terminando. Já estou terminando a minha exposição, vou passar um vídeo, depois já encerro, onde que a gente mostra de forma resumida o que nós fizemos no ano passado e esperamos que vocês tenham uma noção. O TCU começou 2013 com uma nova estrutura. A especialização das unidades técnicas foi o pontapé inicial da atual gestão. Com essa estrutura, o TCU deu um importante passo na busca pela excelência do controle, procurando tratar de forma mais profunda as grandes temáticas do país, como saúde, educação, previdência e obras públicas. Nesse sentido, o Tribunal deu início às chamadas auditorias coordenadas. São fiscalizações feitas em conjunto com tribunais de contas de todo o Brasil. Juntos, os tribunais de contas vão entregar diagnósticos inéditos e isentos para alavancar os resultados do país. O primeiro trabalho foi voltado para apresentar a situação da gestão das unidades de conservação da Amazônia. O segundo traz um verdadeiro retrato do ensino médio brasileiro. No plano internacional, o tribunal passou a presidir a Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a OLACEFES, que reúne 30 entidades da América Latina e Caribe. O TCU está à frente da organização até 2015. As auditorias coordenadas também estão sendo realizadas com os países da OLACEFES. Por exemplo, a fiscalização da aplicação das receitas oriundas da exploração do petróleo e gás natural e auditoria na área de recursos hídricos. O TCU buscou também se aproximar de instituições internacionais para aumentar as oportunidades de desenvolvimento institucional dos membros da OLACEFES. Ainda na área internacional, o TCU firmou parceria com uma das organizações mais avançadas do mundo em matéria de governança, a OCDE. O estudo vai até 2016 e quer apontar caminhos para a melhoria da governança das políticas públicas. Melhorar a governança pública são palavras de ordem da atual gestão do TCU. Com esse tema, o tribunal tem percorrido o Brasil com o diálogo público. Em 2013, o evento passou por 8 capitais de todas as regiões do Brasil. Mais de 4.000 pessoas já participaram. O objetivo é atuar de forma mais pedagógica para evitar, antes que aconteçam, irregularidades que se repetem. Mas esse trabalho de buscar a melhoria da governança pública não para por aí.
Em outubro, o tribunal foi até Pequim, na China, participar do 21º Congresso da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, o INCOSAI. O presidente Augusto Nardes exerceu a vice-presidência do Congresso, que reuniu cerca de 160 entidades fiscalizadoras superiores, membros da INTOSAI. Lá, o TCU pôde mostrar avanços na área de auditoria pública, a exemplo da auditoria coordenada na área de meio ambiente, que despertou bastante interesse dos presentes. Seguindo adiante em matéria de avanços, em novembro, o TCU lançou o painel de controle, uma ferramenta inédita de apoio à gestão dos trabalhos de fiscalização no tribunal. Essa tecnologia permite visualizar e interpretar dados facilmente. E já que estamos falando de inovação, em 2013, o TCU recebeu um título inédito. Uma pesquisa realizada pela revista Você S.A. apontou o tribunal como sendo uma das 5 melhores instituições públicas do país para se trabalhar. Quando se trata de gestão de pessoas e trabalho em equipe, o TCU leva o assunto bem a sério. Em novembro, o tribunal reconheceu 17 trabalhos de diferentes equipes. São exemplos que se destacaram pela inovação e por serem uma relevante contribuição para a melhoria dos resultados. Com essas medidas, o TCU espera contribuir com a melhoria da vida de todos, por meio de uma administração pública forte que entregue serviços de qualidade à sociedade. Bem, para finalizar, a nossa proposta para o Brasil é que a gente possa construir isso em várias mãos, ou seja, nada se consegue sozinho. Nós precisamos ter esse pacto, né, pelo o país difundido na melhoria da governança, porque estão em todos os níveis. Eu não estou acusando A, B ou C aqui, governo federal, estadual, municipal. Nós temos que trabalhar em conjunto. Porque ter recurso e não chegar na ponta é falta de competência do país. Está na cultura, o jeitinho brasileiro não dá certo. Se nós formos com o jeitinho brasileiro, disputar e competir, pode ser que ganhemos no futebol, mas em termos de organização, em termos de disciplina, em termos de acertar as coisas a médio e a longo prazo, nós não vamos formar uma nação que possa ser líder em nível mundial. Seremos sempre o país do futuro por incompetência, por incapacidade de treinamento, disciplina e organização do nosso país. Nós aqui do Sul somos um pouco mais privilegiados porque temos a cultura alemã. Eu sou mesmo uma mistura de alemão, português e com certeza, por ser um pouco mais moreno, até de índio, que o Brasil foi feito assim, com essa miscigenação, essa mistura de raças, fantástica. Esperamos que pelo menos isso a gente possa passar, Salomão Ribas, que também deve ter um pouco de pelo duro aí, como se diz lá no Rio Grande do Sul, ou de bugre, como nós falamos, de mistura com índio, Ribas, né? Porque chegavam aqui os portugueses, sem mulheres, laçavam as índias e transformavam em suas mulheres. O Brasil foi formado assim. Os mais refinados são os alemães, eu tenho a minha mãe de origem alemã, e os italianos que chegaram depois já vindo de navios numa outra época. Mas o Brasil foi formado assim. Então nós somos o Brasil, esse caldeirão, essa mistura de raças. Mas que temos uma coisa fantástica que a gente não encontra nos países mais organizados. Saber receber bem. Fazer a cordialidade, fazer a hospitalidade, como a gente é bem recebido aqui em Santa Catarina. Ou em qualquer parte desse país. Então a gente possa superar os nossos erros, os nossos defeitos, com essa capacidade de hospitalidade. E eu diria que o Brasil
é uma pátria de todas as nações. Se nós puder passar essa imagem para superar os nossos erros para o mundo, com a Copa, talvez a gente consiga superar a má imagem que podemos passar, e vamos passar, infelizmente, com a questão da desorganização. Mas superando isto, seja o Brasil uma pátria de todas as nações. Mas que essa pátria de todas as nações possa pegar os bons exemplos, as boas práticas das nações, como estamos pretendendo, e organizar melhor o nosso país para ter um futuro mais brilhante para as gerações vindouras. Acho que esse é o nosso papel, meu caro Salomão, meu caro Herbert, meu amigo Vandal, que estão aqui, tantos outros líderes importantes, de fazermos e cultuarmos isso, de motivarmos os agentes que somos passageiros, cada um, de deixar o seu papel cumprido, consciência tranquila, muita fé, muita esperança. Esse Brasil tem jeito se nos organizarmos de forma mais planificada. Então eu agradeço muito a participação de todos, fico muito feliz em estar em Santa Catarina, me sinto um pouco catarinense e vaidoso, porque Santa Catarina hoje supera o Rio Grande do Sul em tudo quase. Claro que a gente mandou um pouco de gaúcho para cá, mas aqui tem muito mais catarinense que gaúcho. Mas somos todos apaixonados, os gaúchos, por Santa Catarina. E hoje os números de educação são muito superiores, em quase todos os níveis, em relação ao Rio Grande. Portanto, vocês estão de parabéns. É um bom exemplo para o Brasil. Aqui tem boas práticas de governança que tem que ser aplicado no país. E eu sou, portanto, um fã incondicional desse Estado, que é um orgulho para o nosso país, Santa Catarina. Muito obrigado. Senhoras e senhores, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor Hugo Lembeck, presidente da Federação Catarinense de Municípios.